Fala pessoal, Fidelis aqui para mais uma aula de espaço urbano e agrário. Então a gente viu lá toda a discussão, né, dos conceitos que estavam dentro da agricultura, como por exemplo, Revolução Verde, né, como a agricultura se desenvolveu durante os anos. E a partir daqui, a partir dessa segunda aula, a gente vem trazer então os principais problemas que a agricultura pode trazer, seja no cenário social, político, mas também na parte mais natural, né? Então, dentro disso, a gente pode analisar a estrutura, né, que a gente tem da agricultura, uma estrutura, principalmente aqui no Brasil, ainda muito voltada para essa relação mais tradicional com o termo, né? Então, a gente tem ainda uma agricultura que é baseada em técnicas rudimentares. O grande problema é que essas técnicas rudimentares já se provaram como um grande problema ambiental, né? Quando eu não tenho estudo, quando eu não tenho certas práticas de conservação, eu vou ter então um grande problema de poluição. E aí a gente vai ter dois grandes problemas voltados para a agricultura que assolam o país de norte a sul. Um deles é a poluição química e o outro é a erosão do solo. E vamos entender cada um desses processos. Primeiro, a erosão do solo. E aí você pode voltar aqui nas aulas, né, que eu tenho aula sobre solo, eu tenho aula só sobre poluição do solo e a gente vai falar lá também de erosão. Então, quando a gente lembra, né, daquelas aulas, primeiras aulas lá de geologia, e pedologia, a gente vai entender que esse solo ele vai sofrer a ação do que a gente chama de intemperismo. Então, a água, o ar, micro-organismos podem então desfazer esse solo, criando aí sedimentos a partir daí. Isso é importante porque você cria novos ambientes, você cria novas rochas, novos solos e tudo mais a partir desses sedimentos. Entretanto, quando isso é uma produção humana, ele pode ser de uma forma muito exagerada e você acaba o quê? Perdendo então a sua capacidade produtiva do solo. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que a gente tem um processo, né, da entrada de água no solo que se chama percolação, que é quando eu tenho essa água ainda caminhando pelos poros, e que se eu aumento demais essa capacidade, ou se eu aumento demais essa quantidade aí, né, eu posso fazer com que essa água ela comece a lixiviar o solo, ou seja, ela vai retirando muitos nutrientes. Então, é aquela irrigação excessiva, é aquele mau uso aí do componente da água, né, na agricultura e tudo mais. Só que o grande problema que a gente tem dentro disso, e aí a gente já conecta com a parte química também, é que normalmente essa água ela está carregando muito dos insumos agrícolas, venenos, herbicidas que são colocados nessa planta. Então tudo isso vai também para o solo e por sua vez vai adentrar aí aos mananciais subterrâneos. Aí a gente tem essa grande poluição química. Entretanto, essa lixiviação, né, vai deixando o solo mais empobrecido e ele vai começar a sentir a influência dessa grande quantidade de água e de vento. Com isso, a gente pode ter também essa erosão do solo. E a erosão do solo vai passar por três fases específicas, né? A gente tem ali o sulco, né, ou pequenas rachaduras, pequenos buracos ali no solo, passa então para ravinas, né, e aí então para vossorocas. O que seria uma vossoroca então? É um grande complexo erosivo que atinge o lençol freático, ou seja, vai ter água lá no fundo, né? Então isso prejudica muito a produção daquela fazenda ou daquele lugar ali. Também prejudica a constituição de florestas, de bosques, né? Porque esse solo não vai ter força aí para segurar as sementes, para segurar aí essas plantas e vai acabar levando tudo junto também. Claro que alguns cientistas naturais vão falar que não, que a Vossoroga tem os seus lados bons e que a partir dali a gente tem uma nascente e a gente estaria então tendo um rio
novo aí a partir dessa vossoroca. Bom, são pontos de vista, mas os dois problemas são reais e a gente enfrenta eles o tempo todo dentro dessa área urbana e rural. Outro problema que a erosão vai trazer é o assoreamento dos rios. Então, esses sedimentos vão formando novos solos e normalmente vão se acumulando nas barrancas dos rios. E aí você vai diminuindo o fluxo desses rios. E aí isso traz inúmeros outros problemas. Então, você reduz a vazão de água numa hidrelétrica, você reduz a quantidade de água para certos produtores e assim por diante. Então, a gente tem esses problemas aí. E o que a gente pode fazer? Quais são as práticas, então, que a gente vai ter aí para ajudar nesse solo aí? Quais os tipos de plantio que a gente pode exercer, né? O primeiro deles é a rotação de cultura, a famosa rotação de cultura, onde você pega a sua propriedade, você divide ela em 4, pelo menos, produções diferentes, ou 3 e uma área vazia, e você, cada vez que termina um ciclo, você inverte ali. O que acontece? Normalmente essas plantações com características diferentes vão agredir o solo de maneira diferente. Agredir o solo de maneira diferente pode ser, né, e se bem estudado, algumas espécies acabam contribuindo para a melhora do solo depois da outra e assim por diante. Então cada uma usa um nutriente diferente aí. Plantio em curva de nível. Então se eu tenho uma região que ela é muito declive, né, que ela tem uma declividade muito acentuada, eu posso trabalhar ou com curva de nível ou com terraceamento. Então eu crio plataformas, né, terraços aí que vão diminuir essa velocidade da água, exatamente para diminuir a questão dessa água levar e erodir esse solo todo. E, por fim, eu posso também utilizar o plantio direto, que é você derrubar a planta anterior e ela mesma já virar esse adubo ou essa nutrição para a sua próxima planta. Então, você utiliza daquilo ali, você não precisa corrigir o solo. Toda aquela massa foliar que a gente tinha ali, ela vai se decompor ali. Claro que isso também denota tempo e técnica, mas são todas técnicas que podem ser utilizadas nesse sentido. E aí uma questão, um detalhezinho só que eu vou pôr aqui para a gente arrematar essa aula, é a questão da fome. Por mais que a gente tenha no mundo todo uma produção gigantesca de agricultura, a gente teve evolução da Revolução Verde, não traz maquinário, traz outras coisas da genética, né, para a gente poder desenvolver melhor e ter uma produtividade maior, a gente tem ainda assim uma má distribuição daquela comida, né, da parte da agricultura que é para comida. Primeira crítica, a gente tem a produção excessiva de commodities, e commodities normalmente não servem para ser alimento. Você não vai ficar comendo soja o dia todo, né? Você tem outros alimentos que são mais importantes para o ser humano. Então essa má distribuição é que vai ser o grande problema da fome no mundo e não a quantidade de produtos que a gente tem, né? Todos os dias você vem no CEAGESP de São Paulo e muito produto é jogado fora, né? Entretanto, tem lugares aqui mesmo na cidade de São Paulo que existe a falta desses produtos também, existem pessoas com fome. E isso vai acontecer em vários países subdesenvolvidos que vão fazer toda essa sua parte de produção alimentícia para exportação e não vão ter essa segurança alimentar aí dentro dos seus países. Vão ter que importar de outros lugares, às vezes conseguem, às vezes não. No caso do Brasil, a gente consegue importar comida. A nossa comida é cara, mas você ainda tem uma comida vinda de outros lugares e a gente acaba exportando a nossa comida para outros lugares também, ou as nossas produções para outros lugares também. Então a questão da fome no mundo, ela está muito mais relacionada a má distribuição dessa comida do que realmente na falta de produção ou na falta de terra agricultável. Essa foi a aula de Espaço Rural e Agrário 2. Valeu, até a próxima.